Me chamo Joana e hoje vou compartilhar com vocês uma história marcante da minha infância. Eu cresci em um sítio no interior do Ceará, com meus pais e meus 3 irmãos. O ano era de 1964, uma época em que o campo ainda era um lugar de simplicidade e isolamento. Em uma certa noite, houve um dos acontecimentos que mudaria completamente nossas vidas. Esta é a história que aconteceu comigo aos 9 anos de idade. Certa noite, meus pais disseram que iriam sair para visitar uns amigos que moravam a poucos quilômetros dali e que eu teria de ficar em casa com meus irmãos. Meus pais haviam me pedido para tomar conta deles, já que eu era a irmã mais velha. Eles saíram e eu fiquei em casa com meus irmãos. Até aí tudo bem. Mas conforme a noite ia passando, nada dos meus pais voltarem para casa. Eles não demoravam quando saíam à noite, exatamente por ser de noite. A preocupação começou a tomar conta de mim e dos meus irmãos. À medida que a noite avançava, os ânimos começaram a se exaltar e as perguntas entre os meus irmãos se tornaram cada vez mais frequentes. Eu só queria que meus pais voltassem logo e que tudo ficasse bem novamente. Já era por volta das 11 horas da noite e meus pais ainda não haviam voltado. Comecei a ficar muito preocupada e até mesmo assustada. Será que algo tinha acontecido com eles? Será que estavam bem? Essas perguntas não paravam de passar pela minha cabeça. O intenso debate entre meus irmãos foi abruptamente interrompido por um som que nos deixou petrificados. Uma risada alta e rouca, juntamente com barulhos desconhecidos, ressoou no silêncio da noite, invadindo através da janela entreaberta. Foi uma risada tão sinistra, tão cheia de maldade, que meu coração começou a bater acelerado de puro terror. Era como se viesse de todos os lados, como se uma força invisível estivesse presente, espreitando nas sombras da noite. O ar ficou pesado e uma sensação muito ruim tomou conta de mim e de meus irmãos. Enquanto eu me perguntava o que poderia estar gargalhando naquela profunda escuridão. Nosso lar era situado em um lugar remoto e desolado, com pouca iluminação externa, e ninguém costumava passar por ali, principalmente durante a noite. A casa estava tomada por um medo avassalador, que se espalhava como uma densa névoa, cobrindo cada canto em sua gélida e sombria presença. A terrível risada havia parado, deixando um silêncio pesado no ar, carregado pela ansiedade e terror que nos consumiam. Eu e meus irmãos nos encaramos, com os olhos arregalados pela apreensão, tentando descobrir de onde vinha aquela risada maligna. Cada pequeno barulho, cada sombra que se movia no escuro, fazia nossos corações dispararem de desespero. O clima estava pesado, como se o mal estivesse à espreita, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite sem fim. Parecia que o ar em si estava impregnado de um mal incontrolável, nos deixando à mercê de uma força desconhecida. O cenário sinistro que se revelava diante de nós envolvia a casa em uma cena de filme de terror. Os barulhos graves e inquietantes que ecoavam lá fora se assemelhavam ao andar de um cavalo. Uma respiração densa e arrepiante se misturava aos sons, preenchendo o ambiente com um frio intenso. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e a sensação de ser observada por olhos invisíveis me invadiu com um medo inexplicável. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pela fraca luz da lua, era como uma materialização do próprio terror, nos lembrando de que não estávamos sozinhos naquele lugar. As circunstâncias nos deixaram em pânico. Junto aos meus irmãos, nos encolhemos no quarto, desesperados por qualquer abrigo enquanto enfrentávamos o desconhecido ameaçador do lado de fora. Cada batida de nossos corações parecia ecoar com um som ensurdecedor, enquanto aguardávamos com músculos tensos e olhos arregalados, apreensivos pelo que estava prestes a acontecer. O tempo se arrastava como se estivéssemos presos em um pesadelo sem fim.
e mesmo o som de nossa respiração era capaz de nos fazer tremer de medo. Eu senti o suor frio descendo pelas minhas costas, me esforçando para acalmar os tremores que percorriam meu corpo. A sensação de impotência era avassaladora. Sabíamos que diante da escuridão implacável que nos envolvia, só nos restava rezar para que nossos pais chegassem logo. Após um tempo que pareceu ser uma eternidade, os sons sinistros desapareceram. Respiramos aliviados, mas não nos movemos um centímetro. Ficamos ali por uns 40 minutos, parados e com muito medo. Quando de repente ouvimos novamente um barulho. Eu gelei até a minha alma, mas graças a Deus eram meus pais chegando. Quando entraram, corremos chorando até eles. Eles nos acalmaram e perguntaram o que tinha ocorrido. Contamos tudo e eles ficaram perplexos. Até hoje não sei o que era aquilo que ficou rondando nossa casa naquela noite. Depois deste dia, nunca mais ficamos sozinhos em casa à noite. Mesmo sendo uma comunidade rural tranquila, levou tempo para superarmos esse trauma. Na realidade, até hoje, mesmo adulta, eu lembro de cada detalhe. Me chamo José e vim relatar algo que aconteceu comigo e que jamais poderei esquecer desse dia, mesmo quando se passarem anos. Era 14 de fevereiro, marcando quarta-feira de cinzas. Como de costume, fui visitar meus parentes a pé, em um sítio próximo de onde moro. Mas por ser interior, acaba que ficando uns 40 minutos de minha casa. A estrada até o sítio de meus parentes é bastante isolada e sem luzes, o que tornaria o caminho de volta um pouco sombrio. Minha esposa Sônia me alertou de que não seria uma boa ideia, já que estamos em época de quaresma. Mas eu, claro, por ser bastante cético, não dei ouvidos a ela e fomos mesmo assim. Minha esposa e eu sempre desfrutávamos das noites tranquilas do interior do Pará, visitando amigos e parentes. Contudo, em uma noite de quaresma, nossa noite seria diferente de todas as outras, pois algo peculiar perturbou a nossa paz. Um assovio ecoou na escuridão, fino e arrepiante, desafiando a serenidade da noite. Sônia, já apreensiva por natureza, agarrou-se ao meu braço enquanto, em um ato de desafio ao desconhecido, ousei assoviar de volta. O que começou como uma brincadeira inocente logo se transformaria em uma experiência aterradora, desencadeando uma série de eventos que nos fariam questionar a realidade das lendas que conhecíamos. O assovio ecoou pela noite escura, mas desta vez, para nossa surpresa e terror, veio em resposta ao meu gesto desafiador. Um arrepio percorreu nossas espinhas, enquanto o som sinistro se aproximava. A escuridão parecia ganhar vida, movendo-se em nossa direção. Sônia e eu nos entreolhamos, nossos corações batendo no mesmo ritmo, enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. De repente, uma figura emergiu das sombras, alta e esguia, com olhos tão escuros quanto a própria escuridão. Era uma criatura que parecia ter saído de um conto de horror, uma mistura de lenda e realidade. Ela se aproximou lentamente, emitindo um som que parecia uma mistura de assovio e rosnado. Sônia e eu recuamos. Nossos pés pareciam pesar toneladas, enquanto tentávamos nos afastar daquela presença aterradora. A criatura se aproximou lentamente, seus olhos fixos em nós dois. Eu poderia sentir o cheiro de enxofre no ar, e sabia que estávamos em perigo. Sônia agarrou minha mão com força, seus olhos cheios de medo. Eu sabia que tinha que fazer algo para proteger minha esposa, mas eu estava paralisado pelo medo. A única coisa que consegui fazer naquele momento foi pedir em minha mente que Deus nos livrasse do que quer que seja aquilo que estava em nossa frente.
A criatura se aproximou ainda mais. Suas garras brilhavam na escuridão. Eu sabia que não era páreo para aquela criatura, mas eu sabia que não poderia ficar parado por muito tempo e deixar que ela nos machucasse. Eu me preparei para o pior, mas então algo incrível aconteceu. Uma luz brilhante apareceu na escuridão da noite, iluminando todo o lugar. A criatura recuou, como se tivesse sido queimada pelo sol, e então desapareceu, deixando apenas um cheiro de enxofre no ar. Eu olhei para Sônia, que estava olhando para mim com espanto. Eu sabia que tinha sido salvo por algo maior do que eu, algo que não podia ser explicado. E desde então, nunca mais vi aquela criatura novamente. Mas a lembrança daquela noite fatídica nunca me deixou, e eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Depois desse acontecimento, passei a ouvir os avisos de minha mulher sobre a quaresma, e nunca mais me atrevi a desafiar esse período, e recomendo mesmo para você, que assim como eu, não dava ouvidos a esses relatos. Pois hoje quem relata sou eu, mas amanhã quem pode estar relatando a mesma história é você. Moro sozinho já tem um tempo. Amo a solidão e gosto da rotina que a independência me proporciona. Sou uma pessoa bem antissocial e não costumo receber visitas em minha casa, mas às vezes me sinto acompanhado de uma presença que tem me incomodado bastante. Não sei explicar o que é essa presença, mas quando a sinto, fico com uma sensação ruim de estar sendo observado por ela. Depois de um tempo com isso acontecendo, confesso que já me acostumei com ela e quando a sinto, apenas a ignoro e continuo fazendo minhas coisas. Até que um dia aconteceu algo que me fez questionar se é uma mera presença ou se é algo muito mais sobrenatural do que isso. Certa noite, eu estava em meu quarto jogando meus jogos favoritos. As horas foram passando e quando me dei conta, já era 2h40 da madrugada. Me bateu uma fome e fui para a cozinha preparar algo para comer. Fiquei alguns minutos ali, até que a sensação de estar sendo observado pela tal presença me preenche por inteiro. Mas como eu já estava acostumado com isso, apenas a ignorei. Grande erro. Já estava prestes a terminar meu lanche quando escuto atrás de mim uma voz rouca e falhada dizer: "Me dá um pedaço! Tenho fome!" Meu corpo gelou por inteiro e instantaneamente me esqueço da fome que estava sentindo naquele momento. Eu queria olhar para trás e ver o que teria dito aquilo, mas meu medo era tão grande que fiquei paralisado por alguns segundos. Até que em um momento de coragem me viro com tudo com uma faca suja de manteiga e não tem absolutamente ninguém ali comigo. Fiquei confuso e com medo com o que acabou de acontecer. Vou para o banheiro molhar meu rosto para me recuperar do susto. Quando termino de molhar meu rosto e me levanto para me olhar no espelho, estava ali, atrás de mim, me olhando pelo reflexo do espelho, com olhos escuros e profundos, sem nenhuma vida. Parecia uma pessoa, mas bem magra, com seus ossos ressaltados pela pele seca e manchas por todo o seu corpo. Até que escuto a coisa gritar: "Eu tenho fome!" Nesse momento só tive forças para correr para o meu quarto e trancar a porta. Logo em seguida, desmaiei no chão. Acordei assustado, com o coração disparado, e vejo que já é de manhã. Me pergunto se o que houve na noite passada era um pesadelo, mas não tinha como ser, já que acordei no chão, ao lado da porta, no lugar onde eu desmaiei. Me perguntei por minutos o porquê daquilo estar acontecendo. Fiquei pensando bastante, até que me veio a ideia de pesquisar sobre as pessoas que já moraram na mesma casa que eu. Afinal, era uma casa alugada. O que poderia ter acontecido ali antes de eu morar aqui?
Que segredos aquela casa poderia esconder? Comecei buscando na internet, mas por incrível que pareça, não encontrei nada sobre. Fiquei sem esperanças em procurar, até que em uma última tentativa, na esperança de encontrar algo, eu encontro um site de notícias antigas dos jornais da cidade. Lá, falava sobre uma família que havia morado há muito tempo na mesma casa que eu. Era um casal e uma criança de 7 anos de idade. A notícia em questão falava sobre o casal ter sido preso em flagrante por maus tratos ao seu filho, que estava semanas sem comer e cheio de hematomas em seu corpo, e que depois de alguns dias havia falecido no hospital. Mais abaixo, vejo a foto da criança no momento do resgate e fico em choque. A coisa que eu tinha visto naquela madrugada se parecia muito com a criança da notícia. Liguei os fatos e concluí que o que eu tinha visto naquela madrugada era o espírito daquela criança. Só podia ser. Com o coração disparado e tomado novamente pelo medo intenso, naquele mesmo dia peguei minhas coisas e falei que não ficaria ali nem por mais um dia.